Tá no ar, Lasquiné. Finalmente, demorou mais do que Ancelotti para estrear. Imagine, mas estamos aqui, ao vivo, gravando nos estúdios do Rio Vermelho. Eu, Adriano Tequila e meu grande amigo, Alessandro Timor. Você vê que ele não se decide se é ao vivo ou se é gravando, mas é o Lasquiné, porque o Lasquiné tem os dois lados da moeda. Coloca aí, seu direitista. Pois é, a nossa meu amigo ideia comunista, aqui... Alessandro Timor. A nossa ideia daqui para frente é exatamente falar das notícias, trazer os convidados e mostrar sempre os dois lados, porque não existe verdade. Existe verdade? Não existe verdade. São versões dos fatos. Gostou aqui da minha boina? Eu gostei, rapaz. Eu acho que você ficou bonito. Eu não fico muito bonito de boné, não, mas... Ficou top. Mas aqui eu vou querer botar uns patrocínios assim do Claro, do Bamerindos, da Baneb, de tudo que puder. Empresas de êxito. Empresas de sucesso. Que já não estão mais entre nós. Uma pena. Diga-se de passagem, uma pena. Agradecendo de antemão a nossa equipe de produção, Jó que tá ali, fazer um set bonito para mostrar ele, exatamente. Dante, que vai fazer uma autofilmagem. E Vitão, 22 anos. Depois você se filma e você coloca, não tem problema não. A gente coloca aqui no Lasquiné. E a gente coloca em você. Para você acompanhar a gente, tem que... Cadê o Instagram do Lasquiné? Tem que fazer o Instagram do Lasquiné. Já tá pronto, Tá pronto. Qual é o Instagram do Lasquiné? Lasquiné. @Lasquiné? @Lasquiné. Deixa eu ver. @Lasquiné Podcast. Confirme pra gente não dar informação falsa. Confirme. A nossa linha editorial vai ser... Vamos fazer um por semana. E a ideia é que, basicamente, comentemos com sua ajuda daí as notícias principais da semana. Enquanto ele acha aí a notícia principal da semana, eu já quero colocar um aqui. Deixa eu ver aqui, eu separei umas imagens. Não repare, porque sou eu mesmo que estou editando aí agora o nosso... Que foi essa aqui, da noite de ontem. A estreia do Carlo Ancelotti, o grande treinador italiano mais vencedor, né, de todos os tempos. O cara estreou no Brasil e foi uma merda. Eu preferi Bahia e Confiança. Não, eu acho isso. Eu acho que, primeiro, acho que ficou claro ontem, e eu quero que você diga pra gente sua opinião também. Pra mim ficou claro que assim, o técnico não vai resolver. Não. Ele colocou basicamente a mesma seleção. Aí algumas pessoas disseram, não, mas é o primeiro dia ainda, não deu tempo. Ok. Eu sou uma delas. Eu falei que era uma merda, mas eu sou uma que defende que... Vamos evoluir, vamos aguardar. Sim, é um dia só. Mas eu acho que se não fizer um formato do jogo diferente, não vai rolar. Se você for olhar o Bahia, bora Bahia, é diferente. O Bahia de Rogério Ceni, você consegue ver as linhas, né? Sim. Mas é um time mais maduro, né? Tem mais tempo junto. Exatamente. E acho, inclusive, que algumas peças do Bahia deveriam ser convocadas para... Caio Alexandre. Alexandre, exatamente, é um deles. Pulga. Não, você está falando de forma irônica, mas eu acho. Eu mesmo. acho. Eu acho que Eric Pulga, por exemplo, com todo o apreço que tem a Vini Júnior, Eric Pulga tá jogando mais que Vini Júnior naquela ponta esquerda. Tá ou não tá? Tá. Vini Júnior ontem não ganhou. Você assistiu, Jó? Você assistiu? Não ganhou uma bola, aquela bola manjada dele ali pra frente, não foi. Então, Carlo Ancelotti, acho que tem uma grande missão pela frente. O Brasil tá praticamente classificado, mas a minha câmera é essa aqui, né? Mas não vai ser fácil, não. Agora, a gente não pode negar que deu uma lufada de esperança no Brasil. Eu mesmo fiquei ansioso para ver. Eu acho que eu não assistia um jogo da seleção brasileira desde a 7-1. Eu tava desencantado. Não assistia, mas nunca tive a vontade. Mas ontem bateu uma vontade. Eu falei tanto... E olha, fui repreendido. Meus amigos falaram, mano, é seleção brasileira, e gente que gosta de futebol. Eu falei, porra não, velho, eu queria assistir porque era estreia de Ancelotti, tava curioso. Eu tenho assistido, mas confesso que realmente os últimos jogos têm sido desestimulantes. Sim. Vamos ver se ele consegue... Ele é a estrela do futebol. Vamos ver se ele consegue, de fato, melhorar. Tem um lado positivo do Ancelotti, que ele, de fato, por ser uma estrela, o ego do jogador, o cara vai chegar mais pianinho para tratar com ele. Ele não vai chegar com um cara que é multicampeão em toda a Europa e chegar... Procede. É uma observação pertinente. E sentir falta, você sabe de quem na seleção? De quem? Do pai de Neymar. Porra, o pai de Neymar, que é o figura, eu tô balançando a TV, hein? Acho que você mexeu no cabo aí, viu? Não mexi não, no cabo lá ele. Próxima notícia, o que a gente vai? O que tem mais aqui no nosso... Olha aí, o roteiro tá com você. Nosso roteiro não, eu sei exatamente. Nós temos agora... Tem muita coisa. Vamos logo para Léo Lins ou quer deixar? Léo Lins, deixa eu ver se eu acho aqui. Léo Lins é um... de Léo Lins. Cadê Léo Lins? Cadê Léo Lins? Olha ele aí.
liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E aí? E os outros direitos. E os outros direitos. Não, primeiro eu quero saber o que você acha. Para a gente sintonizar o nosso telespectador na mesma notícia, essa semana saiu, ontem, inclusive, a pena de mais de 8 anos de reclusão do humorista Léo Lins, que é aquele humorista que todo mundo conhece, no sentido de que faz piada racista, piada envolvendo questões de pedofilia, capacitismo, e foi condenado, e a grande bandeira dele, e de muitas pessoas, eu acho que essa discussão é uma discussão que é muito maior, saudável também, é a ideia da liberdade de expressão. A liberdade de expressão seria esse direito absoluto? Eu acho que não. E tem coisas que são muito simples. Todo mundo acha que sabe. Você não pode expor pornografia em lugar nenhum. Você não pode, cara. Você não tem a liberdade de expressão de chegar e botar no Instagram, no YouTube, pornografia. É pedofilia também, né? É pedofilia, nudez. Todo mundo sabe disso. A própria mulherada tem uma campanha sobre mamilo. Ela fala, porra, por que o mamilo do homem pode aparecer e o mamilo da mulher não pode? Então, temos restrições. Sabemos que temos restrições. Não é uma coisa assim, não é uma novidade. Agora, até onde ela vai, que a sociedade está debatendo. E debate como? É dessa forma. O cara arrisca, ele fala o que quer, e no caso agora ele está ouvindo o que não quer. Agora, você que é advogado, me diga aí. Não, o que eu acho que tem uma incompreensão, e aí eu espero que todo mundo sobretudo aquela turma que acha que a liberdade de expressão é um direito absoluto, porque está no artigo 5º da Constituição, inalienável, eu não posso abrir mão dele. Tá, mas a grande questão, acho que a gente já teve essa possibilidade de conversar sobre isso. O que é a Constituição? Ela tem ali regras e princípios que são espécies da norma. Sim. A regra é uma norma mais objetiva. Não mate, não roube, não faça. Você entende qual é o comando. O princípio é mais abstrato, é um valor. Sim. Né? Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, princípio do devido processo legal, princípio da liberdade. Então, são valores. E os valores, eles entram em conflito. Sim. E aí, em todo e qualquer país democrático, a Suprema Corte, e aqui o nosso STF ultimamente tem sofrido grandes embates, num dado momento vai ter que virar e dizer, olha, de fato, nesse tipo de caso, esse princípio deve ceder em face desse outro princípio que deve prevalecer. No inciso 5º da Constituição, que até... No artigo 5º. No artigo 5º. Aí eu já tô falando merda, tá vendo? Que tem vários incisos. No artigo 5º. Ele deixa explícito que você cobra o direito de resposta e também diz que você não é isento de penalização na liberdade de expressão. Na verdade, assim, no artigo 5º, que é esse artigo da Constituição dos direitos, garantias e direitos fundamentais, basicamente é o núcleo mais importante dos direitos da Constituição. Sim. E lá tem tudo, tem direito à propriedade, tem direito à intimidade, à privacidade, tem as garantias constitucionais, devido ao processo legal, liberdade, exercício das profissões. Então, todas essas questões que estão ali no artigo 5º terminam caindo no STF ou no Judiciário, para o Judiciário decidir isso. A grande questão, voltando a Léo Lins e comentando especificamente, que eu acho que é pertinente, talvez a gente pode discutir a dosimetria da pena. Foi uma pena alta, prisão. Um réu primário e tal. Tudo bem, ok. Mas a liberdade de expressão, de fato, ela é mitigada. É um valor, como ela é mitigada, e nesse caso, a priori. Eu não posso falar determinadas coisas. É diferente quem é da nossa idade, da década de 90, lembra, na década de 90, piada com preto, piada com as minorias sociais, era algo normal. Hoje em dia não pode, graças a Deus, houve essa evolução no direito das pessoas e no reconhecimento de que determinadas minorias vulneráveis, capacitismo, a pessoa com deficiência, é a pessoa que vai ser estigmatizada em qualquer lugar. Então essa pessoa precisa ter uma proteção. Sim. Né? No Brasil, preto, precisa ter. Então, as minorias, e aí isso serve inclusive até para desfazer aquela coisa do racismo reverso. As pessoas não entendem porque, se o sujeito me chamar de hétero, de branco, não funciona da mesma forma, porque a justiça é um equilíbrio. E está desequilibrado para que lado? Para o lado das minorias. Então não é uma ofensa você ser chamado de hétero branco. Né? Rico. Isso. Seu rico. Seu rico, porra, queria tanto. Agora vai chamar seu pobre. Não pode, porque isso eu não queria. Dentro da relação.
é a relação social, e isso espero que mude, mas no momento são grupos vulneráveis e precisam de proteção. Então essa liberdade de expressão que ele acha que tem, de poder falar tudo, e aí ele coloca assim, não, é uma persona. Não, ele falou. É uma persona, como se fosse um filme. Um filme é uma coisa. Um filme tem um sujeito que está matando o outro, é claro que eu não vou condenar o ator que matou, cometeu o homicídio. Mas ali... Como o Rafinha Bastos sugeriu. Você viu que Rafinha Bastos, ele falou... Foi engraçado, ele falou assim, prendam também a Renata Sorrah. E foi interessante, foi engraçado. Assim, é uma leitura... Eu, como gosto de fazer muita piada, e eu já fico aqui, ainda bem que eu estou fazendo um programa junto com um advogado, que eu fico tentando me proteger para não falar nenhuma besteira, ou então que as besteiras que eu falo seriam engraçadas, pelo menos. Mas tendo a ver pela liberdade de expressão. Por isso que a gente aqui vai ter esses debates aqui. Eu aqui, claro, Maga, liberdade de expressão. Comunista eu vou até botar minha banda de comunista, porque estão achando que eu sou comunista nesse tema. Mas é o seguinte, por exemplo, o STF já teve a oportunidade de decidir, não sei se você que está aí escutando a gente lembra, sobre a questão das biografias. Sim. Aquela treta com o Roberto Carlos. Roberto Carlos, sim. O Réu e o Rei foi o livro seguinte, né? Os artistas queriam impedir com que os escritores, jornalistas fizessem biografia. Você tinha que autorizar. Eu sou uma pessoa pública, só vai fazer biografia se eu autorizar antes. E aí o STF falou, não, nesse caso... prevalece a liberdade de expressão. Vou tirar na mão. Toma, eu tiro só. Você deixa ele escrever e se houver uma ofensa, e aí eu acho que no caso de Roberto tinha aquela questão dele não ter uma perna, que ele não queria divulgar a história. Se ele se sentir ofendido, ele que vai e processe. Para que não fosse uma piada, uma história sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça, exatamente. Uma piadinha. Pois é. Mas nesse caso, sopesando os valores, as garantias fundamentais, o STF entendeu o contrário. Vale primeiro a liberdade de expressão. Se você se sentir ofendido, a posteriori vai lá e cobre. Só que tem determinadas coisas que são tão importantes que é o contrário. Eu tenho que ter proibição na comunicação a priori. Irmão, você não pode cometer crime de xenofobia, você não pode cometer crime de pedofilia, você não pode cometer crime de racismo, de capacitismo, ainda que seja o seu show de piada. Porque é diferente, entendeu? A liberdade é cerceada antes. Fazendo analogia aqui, é como acontece, por exemplo, a gente tem legislação que impede com que campanhas de tabaco, de álcool, de remédio, sejam publicizadas a qualquer momento. Por que eu tenho essa restrição prévia? Até política. Na comunicação de até política. Não pode fazer antes, num prazo. É um sopesamento, é valorativo. Claro que por ser valorativo, termina caindo no quê? No subjetivismo. Vai ter gente que vai achar, não, eu acho que não. Acho que a pessoa tem que falar mesmo e depois ser sancionada em determinados casos. É o que você acha, mas não é assim na prática. Sim. E aí é preciso que e talvez essa pena dele alta seja em função disso. É um primeiro caso, pelo menos que eu me lembre, aí colocam a pena mais alta para servir de prevenção geral. E de exemplo, não vamos fazer isso nos shows de humores, porque ainda que... Aí ele faz a piada, que ele é reincidente, e ele continua. Eu ri. Pois é, aí ele faz aquela piada do capacitismo do surdo e do mudo e diz, mas peraí, como é que eu vou pagar um dano moral coletivo se o surdo nem escutou a piada? Então ele insiste... Na piada. É porque não entendeu. O cara, a quinta série do humorista, ele integra o cara 24 horas por dia. Você acaba falando... Mas eu queria só pra gente passar por outra notícia, que já começamos muito. Eu não sei se dá pra ver aqui, deixa eu até aumentar isso aqui, ó. A notícia traz o seguinte, essa que a gente colocou é o seguinte, que tem um projeto de lei sendo preparado para revogar a lei que foi usada para condenar Léo. Qual foi a lei? Essa lei aqui, 14.532, foi uma lei, inclusive, oriunda de um projeto de lei de um deputado daqui da Bahia, Antônio Brito, filho do professor Edivaldo Brito, que equiparou o crime de racismo com o crime de injúria racial. Porque o que acontecia? O racismo é aquele crime cometido contra a coletividade. Injúria eu falo diretamente para você em relação à sua... E aí a pessoa, injúria racial, a pena era pequena. Sim. Então teve essa equiparação. A Câmara, e aí a gente reflete o quê? A gente tem uma Câmara que, desculpe a palavra, tá cagando para isso aí. A Câmara tá querendo, uma parte dela, não, eu quero a liberdade de expressão plena. Aí eu vou fazer um argumento um pouco maior. Tem uma parte dos políticos que se favorece com essa história da liberdade de expressão. E você sabe que do fake news, né? da notícia
E eu acho... Que a gente vai até mostrar outra Sim, aqui sim. na sequência. Timbó, uma coisa que eu acho, honestamente, essa coisa de liberdade de expressão plena, e não é tão plena assim, porque eu me lembrei, você falou dos anos 90, o Planet Hemp chegou a ser preso, a banda Planet Hemp foi preso por apologia à droga. Em 98, olha que engraçado, eu acho que a Luciana Gimenez, eu acho que ela teve um processo porque ela entrou como biquíni do Brasil, bandeira do Brasil no biquíni, em 1998. E vou lembrar um outro detalhe aqui, que é de... Eu tô vendo o Jojó aqui gesticulando. Ele tá tentando lembrar de outro exemplo. Não lembrei, não. Lembrei sim. Ele gesticulando me lembrou. O Santander estava patrocinando uma exposição que era... Ai, esqueci. Que era ligado a temas LGBTQIA+, e foi cancelada, foi barrada pelo MBL. Não precisa ir longe, não. Aquela loja Balenciaga. Eu estava agora em Paris com Laís, a gente passou na frente da loja e falei, pô, é aquela loja do saco de lixo que vira bolsa. Essa loja está cancelada. Por que está cancelada? Porque fez uma campanha com crianças. Ah, sim. E a questão da pedofilia, a questão do trabalho, acho que foi trabalho infantil, pedofilia, alguma coisa desse sentido. Mas, socialmente, a quadra histórica na qual estamos não permite mais isso. É isso que precisa ficar claro, que as pessoas precisam entender. Outro dia, concomitantemente, ao mesmo tempo, a gente tem a coisa do Pose do Rodo, eu não sei se é Pose ou Pose, ele vai me corrigir. Pose do Rodo, que foi o cara... Essa matéria eu não vou conseguir lhe corrigir, porque eu não sei. Eu não faço ideia de quem seja Pose do Rodo. Eu não sei se Vitor sabe ou se Dante sabe. Eu vi uma coisa... Sabe, Vitor, quem é Pose do Rodo? Aí volta a coisa da briga. Aí volta a coisa da briga da... O egresso das Forças Armadas não vai saber quem é Pose do Rodo. Eu também não sei, eu não sei o que ele canta, mas entre as coisas que ele está sendo acusado, que são mais de uma, parece que não é, parece que ele tem também lavagem de dinheiro, pelo que eu li assim por alto, não li muito sobre o assunto, mas ele também tem a questão de liberdade de expressão, porque ele faz apologia a crime, não sei o quê, e eu não vi a liberdade, o pessoal de defesa da liberdade de expressão partindo em defesa dele. Aí virou uma coisa que só alimentou a fúria, sabe da coisa do debate inteligente, e só alimenta essa fúria sectária, sabe? Vem só o lado do... Aí fica um lado do lado do Del Lins, um lado do lado do Pose do Rodo. Aí vem gente descendo o sarrafo no Pose do Rodo, e eu falo assim, Jesus... Não, aí eu vou precisar estudar. Vamos colocar na pauta do próximo Vasqueneiro. Bora. Pose do Rodo, pra gente conversar sobre esse tempo, porque eu não tenho... Mas eu me lembrei do Pose do Rodo, porque ontem... Eu soube que ele foi preso com a namorada, ele foi preso, ele chegou a ser preso. E ontem, o Ouran, eu não sei, que também é outro cantor, que parece que é filho do Marcelinho VP. Isso. Ele saiu na capa de alguma revista como modelo, um trabalho de modelo, na capa de uma revista prestigiada inglesa, e a Osklin repostou. E a Osklin foi detonada e tirou o post do ar. É um tema... Esse tema de liberdade de expressão é um tema que é recorrente. A gente vai voltar a falar. Não, muito. A gente vai ter que voltar, porque é o tema... E aí, o que tem mais aí? Vamos sair de Léo Lins e vamos para Léo Dias. Léo Dias? Léo Dias não, o momento Léo Dias. Na verdade, agora em inglês, Leo Days, porque a gente tem Trump e Musk. Ah, Trump e Musk. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa de Trump e Musk. Olha ele aqui. Ó, New York Post, I hate my ex. Capa do New York Post. Olha que fantástico, I hate my ex. Deu ruim, né? Torço pela briga aí, entre um e outro. Eu também. Vai ser bonito, viu? Vai ser bonito. Agora você veja, né? Foi a grande contratação, a grande aquisição da administração de Trump nos primeiros 100 dias. Elon Musk. Aí agora, depois que ele falou mal da política tarifária, que é maluca, essa política tarifária de Trump, virou um inimigo. O Ricardo Mori chegou a fazer um vídeo falando Make America Great Again. Agora, assim... Make Brasil Great Again. O Brasil tá vendendo bem carne. Acho que os americanos vão perder muito com essa briga, porque os dois têm um poder de fogo grande. Sim. Para prejudicar ambos aí. O governo com a mídia, porque ele faz muito bem com a mídia. Inclusive... Musk falou isso, olha, ele é ingrato, porque ele foi eleito graças a mim. Porque tem essa questão da rede social. Ele ajudou muito. Essa coisa difícil na política mídia. Ele ajudou muito. E o contrário é verdadeiro. O Trump também pode prejudicar muito. Muito, claro. São dois pesos pesados. Vamos ver o que virá depois. Engraçado. Tem até um vídeo dele. Deixa eu ver se tem um vídeo dele aqui. Se eu encontro o vídeo. Olha o vídeo dele aí. Olha aí. Deixa eu botar aqui.
Olha ele aí. Eu não dá o áudio, vou deixar o áudio, até mesmo porque tá em inglês, mas é ele dizendo isso, foi um vídeo publicado ontem, 5 de junho. Mas ainda eu espero, tem um momento, eu acho que a extrema-direita tem agido assim com uma certa frequência, que tem aquele momento dela que daqui a pouco o Trump e o Musk podem aparecer abraçadinho e falar: pegadinha do malandro, tamo de volta, sabe? Tem essa coisa, não é impossível isso. O movimento de avançar e retroceder, avançar e retroceder. Exatamente. Então, tem um movimento que é engraçadíssimo, que eu acho que é Tackle, que é Trump always come, tipo chicken out. Chicken out. Ele sempre... Amarela. Sempre amarela. Sempre amarela. Ele sempre amarela. Então, dentro desse Tackle, talvez... Eu me lembro que agora, imagine, eu vou pedir para o Musk aquele boné dele, que ele tinha um boné que era Trump is always right. Eu acho que ele não vai mais usar esse boné. Vamos para a próxima. Qual é a próxima aí que a gente tem? Vamos continuar nesse momento o Léo Lins e Léo Dias, quer dizer, e vamos ver a prefeita que apareceu dançando. A prefeita, deixa eu ver se eu tenho uma prefeita aqui. Peraí. A prefeita, acho que tem algum lugar aqui. A prefeita. A prefeita de Marituba, no Pará, rebate críticas após postar vídeo dançando de biquíni. Tá dançando o Xande do Avião, Zé Vaqueiro. E ela falou assim: o que é que você acha, Alessandro Timbó? Deixa eu ver aqui se tem um som pra gente aumentar aqui, pra ver qual é a música, né? Porque eu não conheço a música. Pega meu áudio aí. Eu não faço ideia de que música é essa. Mas olha, o que você achou do vídeo? Eu achei curioso. Uma prefeita, a gente tá numa época que eu acho que todo mundo parece querer transgredir, né? Para falar... Então, eu lembro quando aquele filme foi lançado, O Discurso do Rei, ele saiu matéria na Veja que ele falava, ele dizia que parece que era um sinal do nosso tempo, era o nosso zeitgeist, era a coisa de queremos derrubar o grande sucesso do filme. Momento linguístico, Zeitgeist. Vamos colocar o lettering aqui em alemão, Zeitgeist. Você vai fazer Expresse Deutsch? Não, zero. Kein Deutsch. E o que é o Zeitgeist? É o espírito do tempo. Espírito do tempo, exato. Que é o espírito. Zeit, tempo, Geist. Espírito. E nesse espírito do tempo, você teria, no filme do Discurso do Rei, você vê um cara que não é um profissional, não é um médico, até a gente vai falar depois de direito médico aí da sua especialização, do seu doutorado. Do doutorado, E ele vai dizer que é uma coisa de dessacralizar a figura do poder. O rei é o tempo inteiro chamado por apelido, ele quebra, sabe? No filme, ele quebra regras para que torne o rei mais humano e ele se livre da gagueira que ele tinha. Então, ele vai falando isso e eu sinto que as pessoas querem se aproximar, se tornarem mais palpáveis, mais reais. Eu acho que fica claro aqui. Abre o quadro, para a gente ver aqui. Abre o quadro, a câmera geral. Eu acho que tem, na verdade, aqui uma perspectiva de autoafirmação, uma perspectiva de encaixe, de aceitação. Porque, de fato, assim, independentemente de ser prefeita, né? A pessoa que bota o biquíni e vai para rede social tem essa coisa do vou mostrar meus dotes, né? Vou me expor para uma eventual aprovação ou desaprovação. Qual a grande questão dela? É que ela é uma prefeita, ocupa um cargo político, público, mas, na minha opinião, para esse tipo de manifestação, eu particularmente não vi nada demais. Eu tendo a ser um pouco mais conservador. Eu acho que tem uma eu não vi nada demais, eu do lado comunista aqui, eu não vi nada demais. Sabe por quê? Assim, ela não fez um vídeo, e aí é uma questão de proporção. Não fez um vídeo agachando, não fez um vídeo mostrando a bunda, virando. Ela tá de biquíni, ok. Talvez seja até uma publi do biquíni, a gente não sabe disso, né? Uma collab. Uma publi disfarçada que tá na moda agora. Uma collab, exatamente. E assim, ela tá bem fisicamente, né? Isso tem que se admitir. Uma prefeita bonita. Exatamente. Espero que minha esposa não veja esse comentário. Mas você mantém ali uma linha do razoável. Eu acho que não é... Eu acho que tem coisas na política que são muito mais depravadas. Claro. A política tende muito piores do que isso. Claro, eu me lembrei agora, sabe do quê? A fala de Roberto Jefferson sobre Ediceu. Você provoca em mim os instintos mais primitivos.
Mas isso reflita... Se botar essa fala nesse vídeo, vai ficar um pouco bem pesado. Aí muda o contexto da coisa, vira já piada meio Léo Lins. A gente volta ao tema mas Léo também Lins. reflita também um pouco dessa coisa ainda do machismo. Cara, a mulher... A mulher não pode, mas... Não pode, Você sabe que tem um mas caso eu na acho, história... o prefeito acho que não tem nada demais, você pode continuar fazendo seus vídeos. Eu vou buscar isso lá Você autoriza a prefeita a continuar? Autorizo, pode fazer, prefeita, fica à vontade. Mas assim, eu, enquanto prefeito, vocês não vão me ver dançando de sunga. Fiquem felizes com isso, que é uma cena, além de tudo, muito feia. Próxima notícia nos livrará. Você sabia que tem um caso na história que é interessante. Teve um político, eu não me lembro qual agora, mas que ele foi tirar uma foto de samba canção e fraque. E a coisa não deu bem pra ele, não. Eu vou buscar. Quem foi? Eu vou buscar quem é, depois eu vejo isso daí. Eu tô devendo a cacetada de coisa aqui, já vi, né? 25 minutos do nosso podcast, olha só que beleza. Em breve, convidados, sempre a gente comentando as notícias aqui. E quero, inclusive, saber de vocês aí do nosso cenário, concebido por Adriano Guedes. Veja a nossa produção. Esses quadros, inclusive, que você está assistindo, agora ali na câmera 2. Ok, os dois, ó. O de cá é pintado por mim, meu mesmo. Tá à venda? Tá à venda, claro. Claro que tá à venda. Cada um quanto de cá? Não. 55 milhões. E o de lá? 100. É maior, o tamanho é maior. Foi o primeiro, né? É muito bom, bonita a arte dele aí, ó. Olha lá. E a nossa ideia, vamos fazer isso, inclusive, vamos chegar cada semana com um quadro diferente. Vamos. Cada semana um quadro vamos botar diferente. Alban, Penacal. Vou conversar com o pessoal, com o Vitor, a galeria. Conversar com o pessoal. Incentivar a divulgação Exatamente. Da arte. Exatamente. O que a gente vai falar agora? A gente vai sair dela e a gente vai para... Sim. Para onde? Harmonização peniana. Harmonização peniana. Um tema íntimo. Um tema íntimo. A gente segue ainda na linha da nudez, na linha do limite da nudez, né? Limite da sacanagem. O vídeo que está aqui foi publicado no G1, tá? E eu vou fazer um resumo para que a gente otimize o tempo. Mas o que ele faz? Vou colocar até o endereço aqui, coloco um link aqui, coloco o endereço para quem quiser acessar. Mas é só você botar aí o biomédico de Vitória, do Espírito Santo. Acho que ele não é natural de Vitória, mas atua lá. Ele é farmacêutico e biomédico, chamado... Esqueci o nome dele agora, se eu lembrar eu falo, estava aqui. Que faz harmonização peniana. E o interessante, Tequila, é que ele fez uma auto-harmonização peniana. Deixa eu colocar no início o vídeo aqui, ó. Uma auto-harmonização peniana, porque, na opinião dele, a técnica dele, que ele desenvolveu no doutorado dele, por ser ambidestro, é muito melhor e ele confia mais na mão dele do que na dos outros. E já fez dezenas, centenas de harmonização, inclusive em famosos, só que os famosos não quiseram se identificar. Apenas um, né? À exceção de um famoso. Kid Bengala. Kid Bengala. Pois é. Kid Bengala. Como se Kid Bengala precisasse de aumento peniano. Mas a harmonização... Isso é fake news? Eu acho Ou que será que isso é uma propaganda para as pessoas? Kid Bengala fez um aumento peniano, logo... A harmonização é logo para tornar mais bonitinho, para o cara ter um pênis fofo? Será que pênis fofo funciona? Eu não sei se é fofo. Imagine, eu fico imaginando, depois de uma noite de amor, homem, mulher com uma cabra, a pessoa diz para o seu parceiro e fala assim, seu pênis é fofo. Acabou. O cara volta morto. Pênis é feio. Assim, simples, categórico. Pênis tem que ser feio. Pinto é feio. Ponto. Mas tem a discussão aí que eu acho que é volumétrica. É volumétrica? É volumétrica, de tamanho e de volume. Agora, se pênis é feio, saco escrotal ainda é pior. É horroroso. Já vem com ruga. Imagine, nem é velho, já nasce com ruga. A pessoa que inventar isso é harmonização de saco escrotal vai ganhar muito dinheiro. Mas é botox no saco escrotal. Mas indo para a questão principal. O que é que você acha do médico que faz esse tipo de propaganda? O que é que eu acho? De publicidade. Que o pinto dele é pequeno. Não, isso aí ele atestou, porque ele... Vai ser difícil. Esse tema, quinta série, vai ficar permeando... E a gente não vai conseguir ficar falando da piroca do médico. Mas tem uma discussão ética aqui que a gente precisa travar. Sério, que é esse negócio seguinte. Pode tudo. Rapaz, na rede social. Eu sinto que a sociedade caminha como uma curva, nós todos, em busca de uma liberdade total. E nós vamos conflitar todo dia após dia com esses
Essas questões, até do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, e vai ser debate, e vai ser gente querendo cancelar, e gente querendo xingar. Não vai mudar isso nos próximos 10, 15 anos. Vai ser essa coisa de ofensa, o jurídico entrando, o jurídico vão dizer que está abusando, vão dizer que não está abusando. Vamos esperar para ver. Eu acho que, honestamente, o cara tá fazendo mal a ele mesmo, tá mexendo no negócio dele. Agora, divulgar, eu senti algo de antiético. Eu queria saber de você, ele pode fazer assim, isso? Eu acho que ele escolheu uma personalidade que talvez seja literalmente a maior personalidade no Brasil, sem sombra de dúvida. De Bengala. Para fazer esse anúncio utilizando um veículo tradicional. Só que o problema é o seguinte, isso envolve a saúde das pessoas. Sim. Então, assim, o sujeito que vai lá e coloca o pênis à prova num preenchimento peniano, isso pode causar, sobretudo se for uma técnica que ainda não seja reconhecida pelas autoridades médicas, um mal gravíssimo. Aí a gente voltamos para aquela discussão da restrição. A restrição vai ser depois, se ele lesionar o pênis de alguém, essa pessoa que exige a reparação, ou a restrição vai ser antes? Pô, bicho, esse tipo de anúncio não dá para você fazer na rede social. Sim. Porque os receptores da mensagem vulneráveis vão achar que vão sair de um pênis de 10 centímetros para 30 centímetros, igual o Kid Bengala. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que não é verdade, viu? Que não é verdade. Não é verdade. Eu não tenho ciência do tamanho do pênis do Kid Bengala. Ele já deve ter declarado, mas uma coisa, você falou, ele é biomédico. Qual a diferença de um biomédico para um médico? Rapaz, assim, até onde eu sabia, ele era farmacêutico. Sim. Inclusive, já tinha visto publicação dele, ano passado, em 2024, dizendo assim, olha, ele ia participar do Congresso Mundial de alguma coisa, fazendo a harmonização peniana, febre global. Sim. Inclusive, eu dei uma aula sobre isso, sobre anúncio médico, e perguntei na sala, já que é febre global, acho que presumo que aqui na sala, você já fez, João? Não, nunca fez. Dante, já fez? Não. Vitor, já fez? Não. Então, assim... Eu não vou fazer. Não é uma febre. Eu me recuso. Não é global. E global tem até rima. E assim, o biomédico tem uma formação mais restrita do que o médico. Tem uma lei específica que regulamenta a atividade médica, que é a 12842, que é a lei do ato médico, que diz que, olha, procedimentos invasivos, tem algumas coisas. Claro que algumas coisas os dentistas podem fazer, por exemplo. O Botox, isso é discussão? Isso é debate? Mas a rigor, por exemplo, um farmacêutico, que era como ele se apresentava até ano passado, não pode fazer um procedimento invasivo desse, né? Por mais que seja mestre, doutor. Então, pela segurança dos pacientes, é complicado. E aí você tem farmacêutico, tem nutricionista, tem uma série de profissionais, fisioterapeuta, tem profissional de... Estão lutando pelo seu espaço. Eu sinto que cada um está lutando, tipo, essa questão do Botox, daqui a pouco até o porteiro lá do prédio vai chegar, Adriano, deita aqui que eu vou botar o Botox em você. Acontece muito. Não raro a gente vê esses casos de pessoas que são lesionadas, às vezes até morrem, em função de esteticista, né? Uma clínica estética, não raro aparecem essas notícias, né? Foi fechada porque a influencer foi fazer um preenchimento, o PMMA, alguns procedimentos, e aí feitos fora da técnica. Isso é uma coisa também que acontece bastante. E aí eu preciso explicar aqui, me permita só essa pausa técnica. Por favor, não, é importante. Não é porque uma medicação ela é autorizada pela Anvisa para um determinado fim, em uma determinada quantidade, que ela vai poder ser utilizada para outra coisa que ela não foi aprovada. A gente remete, inclusive, àquela discussão da cloroquina, da ivermectina na pandemia. Então, assim, o PMMA, por exemplo, que é o polimetil metacrilato, que é aquela substância que usam para preencher lábio e que não deveria, porque a indicação que tem para ser utilizado a rigor são pacientes que, aidéticos, já que com doença avançada, que tinha um esvaziamento, porque aí utilizaria aquilo no lábio em uma quantidade pequena, 10 ml, não para colocar aquelas bondonas, aquele negócio grande. Então, isso pode dar uma rejeição depois, porque essa substância ela não é absorvível, ela termina calcificando e dá insuficiência renal. Porque a quantidade de cálcio termina prejudicando o rim. Então, tem as consequências. O grande desafio que a gente tem hoje é o seguinte, que é isso que eu falo na tese, como a gente tem que normatizar a rede social para poder controlar um pouco dessa epidemia, é uma infodemia.
né? É uma pandemia de informação. Você não sabe quem é que está ali falando, se é médico, se não é, se é especialista ou se não é. E às aí a gente tem uma grande oratória e fala. Muito, geralmente, essa turma, e aí a gente tem que evidenciar isso. A turma que tem um desempenho muito grande, como é o caso dele aqui, o sujeito que fala bem, se comunica bem, consegue chegar bem na população. Né? Os influencers de êxito são os bons comunicadores. Mas uma coisa é o bom comunicador, uma coisa é o bom advogado. Uma coisa é o bom comunicador, outra coisa é o bom médico, né? O bom arquiteto. Tem arquiteto que se comunica muito bem, mas do ponto de vista da habilidade, deve ter. Né? Não é tão boa. É? Não dá. Não precisa dizer quem é. Não vou falar isso. Não precisa dizer quem é. Isso eu vou segurar, vou... Próxima notícia, venha. Vamos lá. A prefeita já foi, ele aqui já foi. O que tem aí? Olha no roteiro aí, pô. Olha no roteiro, tem um... Vou te dizer, eu te digo agora. A fuga das galinhas. A fuga das galinhas. Você viu? Ela? Não, porque o Rafa Bagas, você chegou a ter a imagem do Rafa Bagas que eu te mandei? Fuga das galinhas. Não, deixa eu ver. Em tempo eu vou lembrar que o nome do político foi Edmundo Barreto Pinto. Ele foi caçado por tirar uma foto com... A gente vai botar aqui depois a foto na edição. Será que a gente consegue fazer uma foto para botar? Consegue. Tá. Eu vou ver se eu consigo pegar. Cueca, você tinha que ter me passado antes, mas... eu descobri agora, lembrei agora. Lembrei na hora fazendo aqui. Se a gente consegue colocar. Mas assim, você falou de quê? Fuga de quê? Eu falei Fuga das Galinhas, que o Rafa Bagas fez uma imagem espetacular, que eu passei essa para você, mas eu acho que não conseguiu vir a tempo para cá, que é ele fez a Carla Zambelli naquele formato daquele Fuga das Galinhas, que me lembrou imediatamente... O desenho animado. Não me lembrei do Vitória. Boa lembrança. Boa lembrança. E foi bem sacada dele. A gente vai botar aqui em algum canto aqui da tela, que eu não sei como é que vai ser ainda. E a gente tem. O Lula saiu na Veja de 2016, acho que a matéria era do Reinaldo Azevedo, e era o plano secreto de Lula para evitar a prisão e pedir asilo à Itália e deixar o Brasil. Parece que a Carla Zambelli leu, mas você sabe que ela não está na Itália. Ela disse que estava na Itália, mas ela está em Fort Lauderdale. Ontem, um youtuber achou a Carla Zambelli através de um vídeo que ela tinha feito. Tem um jogo, parece, que ele joga muito bem, que tipo, o cara aparece, manda um local no mundo e você tem que achar que local é esse. E o cara, em 2 tempos, achou, a Carla Zambelli não tá na Itália, não tá aqui, ó. Tá na Flórida. O cara mostrou a foto, o cara mostrou a georreferência, foi um negócio, um sucesso absurdo ontem. Ela, muito inteligente, resolveu fazer um vídeo em qualquer lugar, público. Em qualquer lugar. Muito bem. Eu acho, fazendo só um comentário jurídico desse aqui, eu acho que o grande vacilo dela, que aí talvez realmente tenha sido uma fuga, mas o grande vacilo dela é a pessoa que está sofrendo uma ação penal tem que virar para a justiça e dizer, olha, vou viajar, posso viajar? Não tem problema nenhum, pode viajar, tem que informar. O problema é que ela não fez essa informação, esse informe à justiça, saiu pela Argentina e partiu a milhão. Isso. E o advogado dela depois abandonou a causa. E aí, isso acontece com alguma frequência. Pode ter sido que o próprio advogado tenha orientado, vai empenar para você, fuja. E ele pode fazer isso? Ele abandona... Não, ele abandona a causa? Pode. Claro. Você não é obrigado a seguir nenhum projeto. Não, eu sei, mas ele não... Por exemplo, ele não soa uma coisa meio assim, ele abandonou, deixou ela na mão. A situação. Não. Então ele largou. Eu tive a impressão... Ele tem uma responsabilidade ainda pelo processo, se não tiver um substituto, de 10 dias. Mas ele não é obrigado a continuar patrocinando uma causa na qual ele não acredita. Sim. Porque pode ter sido o contrário também. Pode ter sido que ele tenha dito a ela, não viaje, porque isso vai ser um problema. Vamos ter que informar ao STF. Não informa ao STF porque eu vou ser perseguida. Ela fez o que ele... Isso acontece comigo. Tem cliente meu que eu digo assim, bicho, não faça isso, porque isso vai ser um problema grande para você. Se for a depender do contexto, ok, mas a depender do contexto, não vou patrocinar a sua defesa. Entendi. Entendeu? Então, agora, se ela estivesse na Itália, você sabe uma coisa que eu fiquei me lembrando? Você imagina... Mas é só para dizer, ela já está na lista da Interpol. Já teve pedido de bloqueio de bens dela, então ela não vai ficar recebendo o salário de deputada. Parece que tá. Ela chegou a fazer declaração. Mas tem pedido para bloquear os bens e o salário. Então, assim, a ideia... E eu queria dizer isso, assim, para as pessoas, porque as pessoas acham, de fato, a gente tem um país que é um país da impunidade. Sim.
Mas a justiça ela tem muita ferramenta coercitiva. A espada da justiça é grande. Lá ele que de bengala. Ele fez a harmonização. A espada da justiça é grande. Então, assim, às vezes a pessoa tenta fugir, mas essas outras medidas coercitivas vão alcançar ela. Entendeu? Ela vai. Então, vamos ver aí a percepção. Agora, a mesma coisa de Eduardo. Eduardo Bolsonaro fugiu, né? Sim, fugiu. Fugiu e fica lá falando. É bom que não entre no contexto de galinha, questão feminina. A fuga das galinhas é amplo, né? A coisa da brincadeira que o Rafa Bagas colocou na imagem é amplo. Até o Eduardo, acho que cabe também. Ele fugiu. Ele acha que está no Brasil um país autoritário. Agora tem uma coisa curiosa sobre fugas de pessoas, que me lembrou que se a Carla Zambelli vai parar numa Itália, por exemplo, hoje a primeira-ministra da Itália, a Meloni, é mais ligado a um grupo de Bolsonaro do que a um grupo de esquerda. Pode conceder um asilo político. Pode conceder, pode. Mas aí entra uma outra questão, e ainda entra um outro reforço para ela ter pensado na Itália. Caso Cesare Battisti, que Lula, agora eu troco aqui. Eu já discuti isso pra caramba com gente, já desgastei nesse assunto, mas e voltar esse tempo, Lula não extraditou o Cesare Battisti. E era para ter extraditado. E agora imagine se ele vira, eu queria a extradição da Carla Zambelli, imagine se a Itália fala, vou devolver na mesma moeda. Rapaz, não era para ter extraditado, e vou lhe explicar por quê. Esse caso foi julgado pelo STF, sim. E o STF disse assim, isso não é meu, isso é competência do presidente da República, isso. Jogou no colo de Lula, e Lula safo, que Lula é malaca, chegou no último dia do governo do mandato dele e deixou, não, Cesare fica, porque foi um crime político. Onde é que está a discricionariedade desse tipo de crime? Enquadrar em político ou não. Se a primeira-ministra ou lá da Itália, ou quem foi, disse assim, não, Carla está sofrendo uma perseguição política, ela dá asilo político para ela. O que aconteceu com o Cesare Battisti? A grande questão é que entrou o governo Bolsonaro e Bolsonaro revogou. Falou, não, isso não é crime político, não. Ele é terrorista. Matou gente lá. Fugiu para Bolívia. Terrorista. Mandou para a Itália. Então, era uma democracia cai nessa discricionariedade que é prevista na Constituição. E aí, só para dizer assim... Não, sim, é previsto. É a mesma coisa do indulto. Não, é previsto. Lembra do indulto que ele deu indulto? Para Daniel Silveira? Lembro. Deu indulto. Ali... Em princípio, é possível o presidente dar um indulto. Sim. Naquele caso, eu só acho que ele subverteu a ideia do indulto. Porque ele utilizou como favorecimento pessoal. Que é o que está... E se isso vira moda, o sujeito que entra no executivo, vou indultar aquelas pessoas. Como eu acho que Trump estava falando. Trump fez, ele indultou. O cara lá que apareceu, que invadiu o Capitólio, estava com chifre. Que não é a natureza. A natureza do indulto geralmente é assim. Na época do Natal, sim, todos os presos que se enquadram nesse tipo de... Olha, o sujeito já cumpriu tanto da pena, tá assim, indulto para todo mundo, não é para fulano, beltrano. Sim. Você fere um princípio, daquele artigo 5º lá, a impessoalidade. Eu uso o meu cargo político para me beneficiar ou beneficiar pessoalmente alguém. Isso é um grande problema, na minha opinião, tá aqui a coisa dela. Vamos para uma coisa fofinha aqui. Ontem, 40 anos do Ferris Bueller Day Off. O nosso querido Ferris Bueller. Cadê? Ele teve 40 anos daquele dia famoso que cantou Gerações, via em Sessão da Tarde. E ontem foi 40 anos. O menino não lembra desse filme. Lembra desse filme? Você tem que assistir. Essa juventude é muito cringe. Passava muito Sessão da Tarde. Cringe reverso. Esse, Cocum, porra, 40 anos. O da Lagoa Azul. Como é? Azul. Qual é o nome do Lagoa Azul? Lagoa Azul, pô. Se chama Lagoa Azul, né? O nome do Lagoa Azul é Brooke Shields. Então, o cara via... Não, o nome do filme é só Lagoa Azul. Só Lagoa Azul. Brooke Shields era aquela... Esse foi traduzido como Vivendo a Vida Doidado. Curtindo a vida doidado. Em inglês era Ferris Bueller Day Off. Que era um sonho pro adolescente, né? Ele conta a história de um dia de um cara, que é o Ferris Bueller, que mata uma aula, leva seu melhor amigo hipocondríaco, que é o Cameron, e sua namorada, que agora eu esqueci o nome, diga-se de passagem, que é para passear por Chicago. E é sensacional. É só isso. Mas é espetacular. O que todo adolescente quer, matar um dia de aula para viver um dia de aventura. Falando de adolescente, eu que já chegando no final ali, a gente já tem 45 minutos, e nesse primeiro episódio da gente, sem convidado, eu não queria matar muito a paciência do nosso espectador.
Mas eu queria, falando de adolescente, discutir essa notícia aí. Parei de advogar para vender marmitas. O que está por trás da explosão de MEIs no Brasil? Explosão de MEIs no Brasil. Deixa eu até colocar aqui, porque aqui eu consigo aumentar. Explosão de MEIs no Brasil. Trabalho informal. Aquela coisa do ser um empreendedor. Eu acho que é promessa. A gente tem muito essa coisa. Principalmente quando você é mais jovem, ele fala assim... A gente tem, recentemente, você pega no passado, você vai ter Sim. os milionários. Em São Paulo tem um termo que se usa que é o quatrocentão. Aquela pessoa de tradição de 400 anos, sabe? O quatrocentão faz referência ao tempo. Enquanto hoje, com as big techs, com a informática, você mudou o número dos bilionários, que tem essa gente agora que fica colecionando o bilionário como se fosse super trunfo, como se fosse figurinha carimbada. Olha, eu tenho a figurinha do Elon Musk, eu tenho do não sei quem, do Bill Gates, que já foi o homem mais rico do mundo. Então, desde dessa coisa da informática, criou muito, e eu acho que isso alavancou esse olhar sobre o empreendedorismo. Eu acho que isso... pipocou. Então o cara fala, eu posso ser... E agora com essa coisa dessas empresas pequenas que ficam incubadoras de internet, como o Uber, como não sei o quê, isso explodiu. E mais do que isso, assim, também tem... Eu vi uma pesquisa recente que diz o seguinte, a turma mais nova, ela tem uma aversão à CLT. Aquela coisa da CLT, as pessoas estão... entendendo que essa expropriação do tempo... Não, meu amigo, eu vou trabalhar mais, mas eu vou ser dono do meu tempo. Eu não vou chegar ali 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde. E aí tem toda a questão do sopesamento olha, eu vou perder direitos e garantias, mas vou ganhar liberdade. Vou ganhar um pouco mais. Que eu acho que isso aqui revela, na verdade, o valor baixo que se paga para as pessoas com carteira assinada. E aí eu vou contar só uma fofoca aqui. Logo depois que eu saí da televisão, logo depois não, 1 ano ou 2 anos depois, um veículo de comunicação, a rádio, me chamou para fazer um programa. Não, vamos fazer um programa? Vamos fazer. Chegou a bater foto. Seria um programa diário, de 7 às 8 da manhã, de 6 às 7, um jornal legal, então vamos fazer. Só que quando eu fui discutir, quando a gente foi falar da prestação e contraprestação, você vai vir o quê? Não, vou vir todo dia e de 7 às 8, de 6 às 7, vou apresentar o programa aí de notícias. Fazer isso aqui que a gente está fazendo. Qual a remuneração? R$3.000. Eu falei, pô, velho, R$3.000 para eu vir aqui todo dia? Porque você ganha. Bom, mas isso é o que o mercado paga, os jornalistas recebem isso. E isso, velho, é assim, no escritório de advocacia é assim, no escritório de arquitetura talvez seja assim. Aí o que está acontecendo com esse salário, ó o comunista, com esse salário baixo? O que está acontecendo? A galera, em função das redes sociais, aí tem muita coisa da rede social, mas, pô, eu vou dirigir aplicativo, eu vou ser profissional autônomo, porque eu tenho o meu... Eu não sei se é a ideia da turma aqui, são jovens aqui, ó. Ninguém vai querer ser seletista, o cara vai querer ser autônomo, ser empresário dentro do tempo dele. Aí eu tô todo mundo balançando a cabeça, pena que eu não tenho como filmá-los. Filma eles aí, porque, assim, é isso. Agora, eu já tô botando meu boné da direita aqui, viu? Se fosse para ser um seletista ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, com plano de saúde, com... aposentadoria. Já é rico. Mas eu tô dizendo assim, aposentadoria. Certamente, se a proposta desse veículo de comunicação para mim fosse melhor, mais adequada, eu teria ido, era uma horinha por dia lá. Eu acho que a grande questão é essa. E aí, entre o salário mal pago e uma liberdade de tempo e você poder fazer as suas escolhas, ainda que você não tenha as garantias trabalhistas, por isso que eu costumo dizer que a CLT e o direito do trabalho tem que rever algumas coisas. Olha, não estou querendo rasgar a CLT, não. Mas essa turma nova que está aí, dentro do cenário, bicho, a galera não quer. Eu acho que a CLT tem que rever algumas coisas. Também acho. Isso é um debate antigo. Eu não digo nem a CLT. Na minha opinião, e aí eu vou fazer uma crítica aqui, e já pedindo desculpa, eu acho que a forma como a Justiça do Trabalho julga, e aí tem uma treta enorme entre o TST e o STF, sempre o TST faz uma pejotização, faz uma coisa, aí o STF fala, não, meu irmão, não, isso aí não, isso aí tá... Então essa treta
entre essa coisa brasileira que é a Justiça do Trabalho, que tem inúmeros benefícios e metas alcançadas, mas no descompasso ela termina sendo anacrônica em vários aspectos e de várias formas. Só para dar um exemplo, a gente não ficar muito jurídico. Sim. Tem um negócio chamado desconsideração da personalidade jurídica. Você é empresário, você cria uma pessoa jurídica com direitos e obrigações e é aquela pessoa que vai pagar os funcionários, que vai... Você não vai entrar em meu patrimônio pessoal. Em direito empresarial, para você desconsiderar isso, tem que provar que eu estou agindo de má fé, com dolo, fiz uma mutreta aqui para... Americanas, fiz uma mutreta, aí entra, faz sentido entrar. Não, Justiça do Trabalho não tem isso, não. Justiça do Trabalho sai do... Peraí, irmão. A empresa subverte toda a ordem do direito empresarial e da ideia de você criar uma pessoa distinta, com patrimônio específico, para contrair direitos e obrigações. Os caras vão lá dar uma canetada. Eu tenho, muito aqui em tribunal, eu tenho uma ação assim, e que nem participou da fase de instrução, de cognição, só é chamado na fase de execução. Você vende uma empresa, você fica responsável por ela durante 2 anos ainda, e nesse interregno, se tiver uma causa trabalhista, você não é demandado na fase de instrução, você não tem chance de provar nada, já chega com a sentença e pega seu patrimônio. Então, assim, isso, na minha opinião, é um exagero. Sim. E esses exageros terminam... caindo toda... Aí a turma da direita e bolsonarista termina aproveitando isso e dizendo, vamos implodir. Sim. Nesse aspecto, sim. Quando pensa em implodir, eu acho que tem que existir o debate. Claro. Tem que existir o debate. Não é para implodir, não. Não, claro. Mas o avanço... Eles mas foi avanço, não ao retrocesso. Beleza. Na teoria, é muito bonito não ao retrocesso. Mas funciona assim? Agora... Sobre CLT e segurança, eu estava conversando com um advogado que é muito meu amigo, e ele estava assustado com a quantidade de jovens, de pessoas que ele conhece, e que não pensavam em aposentadoria, não tocavam no assunto. Porra, e aposentadoria? Você está pagando? Ele, não pago, tal, não sei o que, o cara... E ele, rapaz, aí eu me lembro sempre de Nelson Rodrigues que fala, qual o conselho que dá? Com MEI você recolhe. Sim, você recolhe, mas tem gente que não está recolhendo, tá? Porque o que ganha... Ele reinveste todo, vai gastando. Mas aí eu acho que também tem uma perspectiva, já chegando no nosso finalzinho, tem uma perspectiva também de curto e longo prazo. Hoje as pessoas não estão naquela ideia do vou me empregar numa empresa e ficar, criar, constituir família. Sim. O retorno tem que ser um pouco mais imediato, tem que ser um pouco menor do que aquela coisa. E aqui para nós também, você só consegue, ainda mais com as modificações das regras previdenciárias que foram feitas, a galera jovem não vai ter acesso a um teto do INSS. Então, não faz muito sentido. E outra coisa, se você tiver o dinheirinho que você está recolhendo ali e colocar numa poupança, num fundo de investimento simples, o retorno vai ser muito maior. As pessoas fazem conta e se informam. Então, assim, você fica... Para que eu vou pagar isso? É uma grande discussão que precisa ser feita. E eu não sou individualista, muito pelo contrário, eu sou muito mais social. Você pegou mais o boné. Tem determinadas coisas... A boina do Tchê. Tem determinadas coisas que a gente precisa discutir. Eu acho que sim. Vamos trazer aqui um advogado de direito do trabalho. Eu conheço gente boa. Que advoga por 2 lados, inclusive. Opa, então ele pode usar os dois, né? Os 2 bonés no dia. Exatamente. Não, tem uma coisa. Quando ele vier falar que uma hora a gente bota o Maga, outra hora a gente bota o Tchê na cabeça dele. Agora a coisa também, dessa coisa, eu me lembro do... Eu tendo a ser conservador em algumas coisas econômicas, assim. Por quê? Porque a experiência do tempo vai nos mostrando. Então, essa coisa de cara pensar em liberdade, falar assim, não, eu quero minha liberdade, tem que lembrar de Paulinho da Viola. Eu não me governo, quem me governa é o mar. Então a vida, você acha que tem liberdade, mas você tem cliente, você tem uma série de fatores que lhe restringe. Então o meio, eu acho que tem que refletir um pouco sobre isso. É isso aí. Então eu acho que estamos chegando no nosso final entre Kid Bengala, a prefeita dançarina e Ancelotti. É o Lasquiné. É o Lasquiné. Esse é o Lasquiné, nós e você. Quero vocês aqui, venha nos assistir. Ficou feio, né? Era pra ser eu e você, Lasquiné. A gente ainda tem que achar um bordão, sabe? Que... Vamos criar. Revigorado. Solta a vinheta. Sabe? Lindão nasceu, né? De Nasceu. quanto tempo que a gente começou a conversar sobre isso na França. Deixa eu até botar aqui uma foto
Só para contar minha vantagem. Vocês não estão bêbados. Se eu contar a vantagem, ainda são duas pessoas. São duas pessoas, aí eu e o Marcelão lá. Meu primeiro grande slam, fui lá em Roland Garros, na França, e é uma experiência sensacional. E fui muito bem tratado, viu? Na França, em Paris. Tem esse negócio de que você vai ser maltratado. Nada, não vi nada disso. Cidade sensacional, super bem tratado. Só fiquei chateado que o Louvre, aí é coisa mesmo de dar... Eles já estão cobrando lá para ver a Mona Lisa? Não, eu filmei. Vocês querem ver a Mona Lisa? Eu acho que eu consigo mostrar a Mona Lisa aqui. Eles estão querendo cobrar a sala, aqui. Eu acho que é sala 711 da Galeria Denon. Vamos terminar com esse vídeo da Mona Lisa aqui. Eu não fui para ver a Mona Lisa, mas é claro que quando você vai no Louvre... Você tem que ver. Você tem que dar uma olhada nela. E olha lá, a sala, onde é. A quantidade de gente que fica para ver um quadro que não tem nem 1 metro, um negócio pequenininho, um negócio... Mas ela já é... Você que entende de arte, me explica aí, de onde vem essa devoção? Rapaz, atribui muito ao roubo que ela teve. Foi que lançou aquela... Ela foi roubada. Ela foi roubada. A partir do roubo que começou essa coisa. Mas tem até um livro sobre isso, que eu tô para ler, tô namorando um tempão. Você sabe, eu vou deixar ainda uma dica aqui. Sobre liberdade de expressão, tem um filme que é maravilhoso, que é O Povo vs. Larry Flynt, que é do Milos Forman. Ele deve ser de 97, é com a Courtney Love, a ex-mulher, faz um excelente papel. Quem faz o Larry Flynt é o Woody Harrelson. E é um filmaço, É difícil, uma coisa que eu acho péssimo dos streamers é que não tem algum desses filmes e tão em voga, é um tema que tá todo mundo falando. Tal. E sobre a Mona Lisa, tem um livro sobre o roubo da Mona Lisa, que é de onde pipoca todo o sucesso. Vou começar a trazer, eu trouxe livro pra cacete aqui. Negócio, mas é um outro tema pra gente sempre se alongar, a gente sempre tem assunto, né, Timbos? Sempre vai ter assunto. Deixa eu colocar aqui a nossa marca pra terminar. E é isso aí. Viu? Lasquinê. Até a próxima. Tchau, tchau.